Mbappé não aguenta mais. Van Júnior está fraco e só corre sem rumo. Você achou que a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha foi o pior momento da noite para o Real Madrid? Pois pense de novo. O que aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita, foi muito mais do que uma derrota por 3-0. O que os microfones não captaram, e o que a mídia europeia está tentando esconder a todo custo, é que o vestiário do Real Madrid se transformou em um campo de batalha. Espere até ouvir o que aconteceu quando a porta do vestiário finalmente se fechou após o apito final. Kylian Mbappé, o queridinho da Europa e o jogador em melhor forma, teria gritado que o golaço de Van Júnior não teria significado algum se ele sumisse quando as coisas apertassem no final. A frase "você é um jogador de ocasião, eu sou um jogador de título" ecoou pelas paredes do estádio e marcou o início do fim de uma parceria que nunca foi real. A guerra interna começou e o alvo, como sempre, é o talento brasileiro que eles não conseguem controlar. A imprensa espanhola e os jornais franceses já têm manchetes prontas para destroçar nossa estrela. Dizem que Vini Júnior é desequilibrado, um líder negativo e que inflama o ambiente em vez de acalmá-lo. Chamam o brasileiro de egoísta, alguém que quer resolver tudo só para se exibir no TikTok e que estraga os contra-ataques da equipe. Mas a verdade revelada em campo, por trás do escudo, é outra. O ódio contra Vini Júnior não se deve ao seu talento futebolístico, mas à sua atitude. Ele não recua, não aceita o fair play hipócrita daqueles que lhe dão chutes na canela durante todo o jogo. Quando recusa um toque de mão de Cubarsí no chão, diz que não quer a simpatia daqueles protegidos pelo sistema. E é por isso que Mbappé, o grande diplomata da FIFA, está furioso. O francês entrou em campo para ser o salvador, mas o que vimos foi um jogador comum, uma tartaruga sem casco assistindo a outro brasileiro dar um show. A internet está empolvorosa e o conflito é total. De um lado, os defensores do sistema dizem que Mbappé jogou lesionado, que ele é um gênio solitário e que a derrota é culpa de Ancelotti por só ter colocado o melhor jogador do mundo em campo no final. Mas os verdadeiros torcedores, aqueles que não se deixam enganar facilmente, viram a realidade. Viram o Mbappé milionário esquentando o banco, enquanto Rafinha, o incansável trabalhador que queriam vender para a Arábia Saudita, decidiu o título com coração e alma. Estão chamando Mbappé de o substituto mais caro da história e dizendo que ele trouxe a maldição de Paris para Madrid. O Real Madrid ganhou tudo sem ele. Agora, com a estrela europeia, o time perde uma final contra seu maior rival. Enquanto a televisão tenta vender a imagem de um Mbappé heróico que provocou a expulsão de Dijon, as pessoas gritam que Rafinha tinha o Real Madrid na mão e que Vini Júnior foi o único que realmente tentou jogar futebol naquele deserto. Essa perseguição aos brasileiros no Real Madrid não é por acaso. É um ato deliberado de sabotagem. Por que o árbitro não protegeu Vinícius Júnior quando ele estava sendo perseguido em campo? Por que Dijon só foi expulso nos acréscimos, quando a falta no tornozelo de Mbappé era claramente visível de todos os ângulos? Eles querem minar a confiança dos nossos jogadores. Querem que Rodrigo aceite ser um eterno coadjuvante, um fantasma que entra em campo e desaparece para não ofuscar as estrelas do time da casa. Chamam Rodrigo de insensível, de jogador sufocante, de alguém que não aparece quando o time mais precisa, mas ignoram deliberadamente que ele é justamente um dos cérebros por trás do caos criativo que o próprio Real Madrid constrói em campo. Rodrigo pensa o jogo antes da bola chegar, ocupa espaços invisíveis, desorganiza a defesa sem precisar de firulas exageradas. Mas isso não vem de manchete, não vira corte de rede social, não alimenta o ego europeu que prefere o óbvio ao inteligente. A verdade é que a Europa está com medo. Medo de um ataque formado majoritariamente por brasileiros que não dependem de sistemas engessados, de pranchetas autoritárias ou de movimentos robotizados para brilhar. Jogadores que sentem o jogo, improvisam, criam no caos. Por isso preferem o Mbappé burocrático, que corre em linha reta, cumpre função, repete padrões e pensa pouco fora do roteiro, a irreverência imprevisível do drible brasileiro que desafia a lógica, o controle e o poder estabelecido. A partida em Jeddah foi uma guerra desde o primeiro minuto. Não foi apenas futebol, foi um choque de filosofias, de identidades e de nervos à flor da pele. O Barcelona entrou melhor, explorando não só os espaços físicos, mas principalmente a fragilidade emocional de um Real Madrid claramente fragmentado por disputas internas. Rafinha abriu o placar com a frieza de quem entende o momento e não treme diante do peso da camisa adversária. Foi cirúrgico, inteligente, quase cruel, aproveitando uma falha coletiva que nasce muito antes da defesa, nasce na falta de sintonia do meio para frente. Ali já dava para sentir que não seria uma noite comum. Então veio o momento que parou tudo,
O instante de glória que escancara porque Vinícius Júnior é tão odiado quanto admirado. Ele recebeu a bola ainda antes do meio-campo, girou o corpo, acelerou como quem rasga o roteiro pré-escrito do jogo e deixou os defensores do Barcelona para trás como se fossem estátuas presas em câmera lenta. O gol foi espetacular, daqueles que entram para a história, digno de prêmio Puskás, daqueles que não pedem licença, apenas acontecem. O silêncio imposto aos torcedores árabes naquele instante não foi de respeito, foi o silêncio da alma europeia, incapaz de aceitar, mais uma vez, o brilho brasileiro rompendo suas estruturas. Mas o sistema raramente se rende com facilidade. O Barcelona reagiu, empatou com o jovem Gonzalo Garcia, e a partida mergulhou em um frenesi de intensidade, erros, choques e decisões no limite. Lewandowski, o veterano, o professor silencioso do futebol europeu, mostrou que experiência também pesa. Poucos segundos antes do segundo gol, orientou Rafinha com gestos sutis, quase imperceptíveis para quem não entende o jogo em profundidade. Foi ali que ficou claro, até a frieza europeia se curva quando o talento encontra a inteligência certa para executá-lo. No segundo tempo, o que se viu foi algo que beira o sobrenatural. Rafinha recebeu na entrada da área, bateu firme, e a bola desviou nas costas de Asensio, descrevendo uma curva impossível, quase uma afronta às leis da física. O chamado efeito Magnus reverso enganou completamente uma defesa que parecia congelada, como se o sistema tivesse sofrido uma pane, um erro fatal de cálculo. Era o 3-2 para o Barcelona, e naquele momento o Real Madrid entrou em colapso emocional. Vinícius Júnior socava o chão, não por falta de entrega, mas por excesso dela. Era a imagem pura da impotência de quem faz tudo no ataque, chama o jogo, cria, tenta, e olha para trás vendo a própria estrutura ruir. A frustração de Vini não era individual, era coletiva, era o retrato de um time que ainda não sabe quem manda, quem lidera e quem deve seguir. A entrada de Mbappé aos 76 minutos foi o auge do drama. O estádio tremeu, o marketing vibrou, as câmeras se voltaram para ele, mas o futebol, esse, simplesmente desapareceu. O francês tentou mudar o rumo com velocidade, arrancadas previsíveis e explosão física, mas foi neutralizado pela barreira sólida de John Garcia, que leu cada movimento como quem já conhecia o roteiro. O lance final, a expulsão de Frenkie de Jong, foi o retrato perfeito da carnificina que foi aquele jogo. Uma decisão tardia, pesada, quase simbólica, cujo impacto foi captado pelos microfones de campo, ecoando como uma sentença sem efeito real. O Barcelona resistiu à pressão com 10 homens, mostrando maturidade, organização e sangue frio, enquanto o Real Madrid se perdia entre tentativas individuais e olhares de cobrança. Rafinha comemorou com as mãos erguidas, imitando Messi, desafiando não apenas o adversário, mas a própria história do Real Madrid, como quem diz que o futebol, quando é jogado com alma, não respeita hierarquias, salários ou discursos prontos. No fim, não foi apenas uma derrota do Real Madrid. Foi a confirmação de que existe uma guerra silenciosa em curso, uma disputa entre o controle europeu e a liberdade brasileira, entre o sistema e o improviso, entre o marketing e o futebol de verdade. E enquanto tentarem sufocar o talento brasileiro com rótulos, críticas seletivas e narrativas convenientes, ele continuará aparecendo da única forma que sabe, decidindo jogos, incomodando estruturas e lembrando ao mundo que o futebol, em sua essência, não nasceu para ser domesticado. O veredicto é claro e dói em quem odeia o Brasil. Rafinha é o novo dono da Espanha. Ele é o capitão sem abraçadeira que assumiu a responsabilidade por um time de garotos, enquanto as estrelas do Instagram do Real Madrid se escondiam. Ele silenciou aqueles que o chamavam de fracasso e mostrou que futebol é sobre colocar a bola na rede, não apenas driblar para se exibir. E quanto a Vini Júnior, ele é o único gênio devorado por um sistema que não o merece. Ele é o único que pede a bola, que ataca, que não se esconde mesmo quando o navio está afundando. A tentativa de Mbappé de humilhá-lo no vestiário é a prova definitiva de que o Real Madrid está tentando matar seu maior trunfo para proteger o ego de um europeu que ainda precisa provar seu valor. Não podemos ficar em silêncio diante dessa injustiça. O que aconteceu na Arábia Saudita foi uma demonstração do poder do talento brasileiro, mas também uma revelação do plano sórdido para nos derrubar. Eles querem que você acredite que Rafinha teve sorte e que Vini Júnior é o vilão da história. Querem que você sinta a falta de Endrick nas arquibancadas enquanto queimam Rodrigo e Vini em campo. É hora de abrir os olhos. O futebol por trás do escudo está aqui para te chamar para esta batalha. Não deixe a grande mídia ditar o que você deve pensar das nossas estrelas. Elas são a nossa resistência contra o futebol burocrático e sem alma da Europa. Se você está cansado de ver o talento brasileiro diminuído por jogadores que só têm nome e marketing,
Se você viu o brilho de Rafinha e a luta de Vini Júnior e sentiu que o sistema estava contra eles, junte-se a nós. Nossa luta é diária, e a verdade é a nossa única arma. Eles podem ter o dinheiro, podem ter os árbitros, podem ter o Mbappé, mas nunca terão a nossa essência. Inscreva-se agora, ative as notificações e prepare-se, porque vamos revelar cada detalhe desta guerra interna que ameaça destruir o que resta do futebol, a arte do mundo. O vestiário do Real Madrid está em chamas, e só nós vamos mostrar quem realmente manda. Brasil contra o sistema. Sempre.